Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é
preparou as nossas vidas essa manhã. Meu Deus, aleluia, por esta vida que aqui está, meu Deus, a nos ouvir, Pai, em nome do Senhor. E nós te pedimos, Pai, graça, Pai. Graça, aleluia, nessa manhã da ressurreição, nessa manhã da Páscoa. Meu Deus, em nome de Jesus, que tu genuinamente, Senhor, venha ser o nosso Cordeiro Pascal. Assim eu te peço, abençoa os céus, Pai, aleluia, e que nós possamos, aleluia, estar com o nosso coração, meu Deus, anelante para receber a tua palavra, que é graciosa, que é poderosa, que é viva e eficaz. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quinta-feira nós falamos sobre a seca, aleluia, da luta e da vitória que nós temos sobre o pecado e as condições que Deus nos entrega para que nós vivamos em novidade de vida, né? O Senhor nos der todas as condições necessárias, mas só que Ele não nos obriga, né? Ele deixa lá no nosso Jesus eu viver na carne, no corpo do pecado, ou assumir a minha nova identidade em Cristo. Ele sempre dá, mas Ele nos aconselha, nos orienta a apresentar os nossos corpos, né, como membro de justiça, como mortos e como membro de justiça, em nome de Jesus. E aí, irmãos, Pedro aqui ensinando, detalhando sobre a nossa vida, ele vem nos falar acerca do nosso Jesus, da regeneração, né? A regeneração é um processo importante no crescimento, no desenvolvimento da vida cristã de todo aquele que confessa o nome de Jesus. É um processo importante porque a regeneração ela vai atuando naquilo que está estragado, né, irmãos? Naquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Ela vai tirando, transformando, né, afastando aquilo que não traz edificação para a nossa vida, aquilo que às vezes no nosso Jesus, em nossas atitudes, em nosso comportamento, em nossa forma de agir, de falar, às vezes até, aleluia, desagrada, talvez não desagrada a Deus, aleluia, e nos torna desqualificado a entrar no céu. Então, para isso serve a regeneração, em nome de Jesus. É um processo que é feito pela presença do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, no qual, né, está designado essa função de regenerar aquilo que, aleluia, não está em acordo na vida do crente. E aí, faz aqui Pedro escrevendo, ele fala no versículo 22 aqui, 1 Pedro, no qual nós lemos o 23, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Então a purificação vem do sangue de Cristo, vem ao nosso Jesus pela presença do Espírito Santo, e aqui também está dizendo que vem pela obediência à verdade, à palavra de Deus. Isso, a purificação, ela acontece na nossa vida aqui, meu bem. Teu pai está chegando aqui, meu. Então nós precisamos, aleluia, ter e atentar e atender a esse processo que acontece com todo cristão, irmãos. Com todo cristão isso vai acontecer. Não é exclusivamente de um pastor, de um missionário, né, de uma pessoa privilegiada, mas de todo aquele que abriu a boca e confessou o Senhor como Salvador da sua vida. E aí eu antes obedecia às tradições, obedecia às filosofias mundanas, né? Obedecia algumas atitudes, né, relacionadas a alguma entidade, né? Tem pessoas, por exemplo, que elas, dia de sexta-feira é de praxe, cueca branca, meia branca, sapato branco, camisa branca, calça branca, é de praxe. Não é porque ele é médico, não é porque ele é enfermeiro, né, ou trabalha na área de saúde, mas porque a entidade faz com que ele, toda sexta ele se apresente dessa forma, né?
ele obedece a essa entidade. Então, infelizmente, algumas pessoas estão assim. Agora não, agora eu tive um encontro com Jesus, agora a minha vida foi impactada pela obra da cruz, né? A ressurreição de Cristo gera vida a todos nós, aleluia. É um espetáculo, né, irmãos? A ressurreição de Cristo, aleluia, algo que a mente humana às vezes não consegue conceber, não consegue compreender, mas ele ressuscitou em nome de Jesus, aleluia, e pelo poder da sua palavra e a nossa obediência à verdade nos liberta em nome de Jesus, e nos purifica de todo pecado. E isso é muito importante, irmãos, porque nós estávamos orando e eu fiquei pensando, né, falando com Deus, meu Deus, quantas pessoas têm uma vida ilibada, têm uma vida santificada, tem um caráter da nossa Jesus cristão, né, notório, no comportamento, nas atitudes, e ela vai precisar ainda, na hora da tua vida, do teu chamamento, do arrebatamento da igreja, do rapto, né, como alguém queira falar, vai precisar ainda sofrer por transformação. Então veja que ser cidadão dos céus é um privilégio muito grande, e nós não podemos abrir mão disso, e isso só vai acontecer de fato, isso só vai acontecer de fato se nós, aleluia, formos obedientes. E alguém disse para mim, o Amarildo é muito desobediente, né? Vou dar um exemplo aqui de mim mesmo. Ele anda de qualquer jeito, anda desordenado. Mas é algo que se aprende, irmãos. Obediência não se encontra no supermercado, não nasce de berço, não é herdada. Obediência, ela é ofertada e ela é aprendida em nome de Jesus. A Bíblia mesmo nos afirma que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus aprendeu a obediência, irmãos, que coisa, né? O Filho de Deus, né? Aquele que Isaías capítulo 11, né? Versículo 1 e 2 diz que tinha o Espírito da verdade, né? O Espírito de conhecimento, de inteligência, aleluia, de conhecimento, de temor. Estava lá as 7 virtudes do Espírito sobre a vida de Jesus, e a Bíblia fala em Hebreus que ele ainda teve que aprender a obediência por aquilo que ele padeceu. Então veja, irmãos, a necessidade então de nós atentarmos, correto? Para a nossa vida cristã e para a nossa atitude e comportamento, de forma que nós venhamos aprender a obediência a quem? A verdade. E algo de fato aconteceu antes de sua crucificação. Jesus, ele faz uma oração, e a oração é aquela chamada oração sacerdotal, lembra dela? Ela está relatada em João capítulo 17, e ele fala lá algo importante: deles a tua palavra e o mundo ouviu, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando o crente, louvado seja Deus, ele passa a obedecer a palavra, andar ancorado pela palavra, algo de substancial acontece em sua vida. Na poesia, né, escrita no livro de Salmo, acerca da palavra, que é o Salmo 119, o Salmo 119 é só uma escrita, né, de 197, é uma coisa assim. Veja para mim, irmão, quantos versículos tem no Salmo? O pastor não sabe, não. Já posso ter olhado algumas vezes. 176 versículos. Mas todos eles aí estão relacionados a quem? A palavra de Deus. Todos eles. Vivifica na tua palavra, a tua palavra é a verdade, né? Como purificará o jovem o seu caminho,
Aleluia. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é uma poesia toda voltada e direcionada à palavra de Deus. Então eu sou instado pelo apóstolo Pedro aqui de, aleluia, né, ter a minha alma purificada em obediência à verdade. E aí ele continua falando para o pastor Jesus, que isso vai gerar condição de eu exercer o amor fraternal, né, não fingido, de todo o coração, uns em relação ao outro, ardentemente, né? Não é algo, né, banalizado, algo, né, flácido, é algo que é visível, ardente, notório. Quando isso vai acontecer? Depois de eu ser regenerado. Esse processo acontece quando eu sofro o impacto da regeneração. E a regeneração ela inicia a partir do momento que eu reconheço Jesus como o Senhor da minha vida. Aquilo que aconteceu na vida daquele homem lá, de 80 anos de idade, né, chamado Nicodemos, que ele não poderia ver o reino dos céus, que ele não poderia entrar no reino dos céus, aconteceu na vida dele, quando ele recebe Jesus como Senhor da sua vida. E algo acontece em nome de Jesus, porque aí o processo não é mais, a direção não é mais a minha vida, não é o mais que dirijo a minha vida, não é o mais que eu dou o azimuth para a minha vida, a direção para a minha vida. Agora tem a ajuda do Espírito. E lá me afirma no versículo 8, 3:8, que o vento sopra onde quer e não ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são os que são o quê? Nascidos do Espírito. Ou seja, a vontade do nosso Jesus, né, fica atrelada à direção do Espírito. O desejo fica atrelado à direção do Espírito. O meu caminhar, como diz Isaías 10:23, que eu uso muito, né, irmãos, porque e eu quero isso para a minha vida, eu reconheço isso para a minha vida, que não é do homem que caminha o seu caminho, mas nem dirigir os seus passos. É algo fundamental que nós precisamos saber para não entristecer o Espírito, para não dizer para o Espírito: Espírito, pare esse processo na minha vida. Espírito, eu não preciso de você atuando na minha vida. Eu tenho condição de dar o meu jeito, de andar conforme as minhas tradições, conforme as minhas filosofias aprendidas, né, e absorvidas em um dado momento da minha vida. E não é isso que Deus quer de você. Ele quer nos regenerar, aleluia, de forma que nós possamos, em obediência à palavra, de forma que nós possamos, aleluia, estar apto tanto no nosso Jesus a ser luz, como no momento, aleluia, do arrebatamento, nós ainda temos que ser transformados, mas mesmo assim, aleluia, o nosso nome é confirmado no livro da vida, no nosso Jesus. Esse é o processo que nós precisamos permitir que ele aconteça. E o Espírito de Deus ele é muito sensível. Pelo menos umas 3 ou 4 vezes nos fala lá em contristar o Espírito, em entristecer o Espírito, em blasfemar contra o Espírito, em extinguir o Espírito da nossa vida. E nós precisamos estar atentos, porque ele é uma pessoa. E aí eu pergunto: será que Deus se entristece com nossas atitudes? Será que Deus se alegra com nossas atitudes? Ele se alegra? Sim ou não, irmãos? Sim. Ele se entristece com nossas atitudes? Sim. Mesma coisa é o Espírito de Deus em nossa vida. Nós precisamos então permitir que isso de verdade aconteça, porque, né, nós não fomos regenerados não de semente corruptível, mas de uma incorruptível,
mediante a palavra de Deus, que vive, louvado seja Jesus, aleluia, e é permanente. Então tudo passa, tudo vai passar, mas quem faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Seca-se a erva, né? Louvado seja Jesus, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Então, como santo de Deus, essa manhã da ressurreição, que nós possamos assimilar bem a vida que Cristo disponibiliza para nós. E eu, quando eu vejo, né, eu fico pensando, meu Deus, como é que é essa vida abundante? Será que eu já alcancei essa vida abundante? Eu quero tanto essa vida abundante para mim, para a vida da igreja. Como é que a gente pode alcançar essa vida abundante? Como é que a gente pode chegar a essa vida abundante? Porque, como diz o hino da harpa, em vez de ser louvor, é pranto, né? Não tem um hino que diz lá? A vida, não sei o que tem lá. Murmura-se tanto. Então, onde alcançar? Na pessoa de Jesus. E para isso, nós Jesus, eu sempre ser obediente. Porque eu fui gerado de uma semente incorruptível. Nada corrompe a palavra de Deus. E se nada corrompe a palavra de Deus, se eu tiver da palavra, eu não serei corrompido. Amém? Tem, aleluia, essa situação. A palavra de Deus não é corrompida, eu estou na palavra, então eu sou incorruptível. Amém, igreja? Não vou botar dinheiro na cueca, não vou fazer alguma coisa assim, orar aí, não. Obrigado, Pai, por essa bênção. De maneira nenhuma. Louvado seja Jesus. Eu vou ter a atitude de Eliseu, né, irmãos? Aleluia. Trouxe ouro aqui, trouxe muitas vestimentas, trouxe muitas joias aqui. O que você quer? Quer tudo, eu vou te dar por essa bênção. A graça do Senhor me basta. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos estar orando. Agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos nessa oportunidade que nos concede e que haja edificação para os ouvintes, os teus santos que aqui estão na igreja e que também aqueles que vão estar assistindo esse vídeo. Em nome do Senhor, se eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos dividir em classe, em nome de Jesus.